algodão continua sendo a mais importante das fibras têxteis, valorizado por confecções e consumidores do mundo todo. O Brasil é considerado o maior fornecedor de algodão sustentável do mundo, sendo responsável por 31% de todo o algodão de origem comercializado. A sustentabilidade da cotonicultura brasileira é atestada pelo Programa Algodão Brasileiro Responsável e, desde 2013, essa certificação é referência mundial. O país possui cerca de 240 usinas de beneficiamento, nas quais 100% da produção nacional é processada. Neste ano, as exportações devem ultrapassar mais de 2 milhões de toneladas da fibra. Em matéria de sustentabilidade e de comprovação, nenhum país compete com a cotonicultura brasileira. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo e produtor de algodão, Júlio Busato, atual presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão. Ele conta como o Brasil venceu a praga do bicudo com sustentabilidade e voltou a ser um país exportador. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Brasil Verde no canal Agro Mais. Nesse programa nós conversamos com pessoas comprometidas com a sustentabilidade da agricultura, com a sustentabilidade no campo, unindo a dimensão econômica, social e ecológica. E nós vamos conversar hoje com o Júlio Busato, que é um agrônomo, produtor de algodão, lá na região oeste da Bahia. E eu queria começar perguntando para o Júlio, para explicar para nós um milagre, não é? Porque o Nordeste era um grande produtor de algodão no passado, chegou uma praga, o bicudo, acabou com praticamente todo o algodão no Nordeste, grande miséria, pessoas migraram para as cidades, mas houve uma volta por cima, não é? E ele que saiu lá do Rio Grande do Sul participou dessa virada que fizeram com que o Brasil hoje voltasse a ser um grande exportador de algodão. Júlio, bem-vindo. Conta um pouco para nós como é que foi essa história. Olá, Evaristo. Olá a todos que nos assistindo. Eu acho que, na verdade, essa história começa com a história conquista do Cerrado, vamos dizer assim, da transformação do Cerrado brasileiro em uma área produtiva, né? A minha história de agricultor começa já em 1972, então foi o início da soja, aonde nós íamos capinar a soja, nós íamos trilhar a soja com trilhadeira. Aí já com 13 anos eu já operava um trator, eu já dirigia um caminhão na fazenda, ajudava por lá. Depois eu fiz agronomia e aí eu acho que meio que cometi uma irresponsabilidade, né, Evaristo? Porque eu peguei a minha esposa, um filho de 9 meses, e nós adentramos ao Cerrado, aonde não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha hospital, não tinha estrada. Para nós irmos para a cidade, isso demorava até 6 horas em uma Toyota Bandeirantes, e você tinha que torcer que ela não quebrasse, porque o primeiro vizinho ficava a 30 quilômetros, aí você tinha que caminhar esses 30 quilômetros. Mas aí o tempo foi passando, nós fomos, eu acho, desenvolvendo uma tecnologia do Cerrado, os produtores, junto com a Embrapa, junto com as universidades, junto com os fornecedores de insumos. No começo, nós fazíamos reuniões em galpões sem paredes, inclusive, né, Evaristo, para trocar informação, buscar tecnologia. Depois nós evoluímos para churrascarias, aonde fazia a reunião dos produtores. E aí, com a chegada das associações, a união dos produtores, eu acho que nós tivemos um grande avanço, que nós multiplicamos muito isso. Fomos buscar tecnologia na Austrália, nos Estados Unidos, aonde produzisse algodão. E dessa tecnologia, hoje, o Brasil é quem tem uma das maiores produtividades de algodão a nível mundial. Nos tornamos o 4º maior produtor mundial de algodão e o 2º maior exportador mundial de algodão. Então, isso realmente foi um trabalho
muito grande, foi um trabalho muito bem feito pelos agricultores brasileiros, tudo coordenado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E eu acho que hoje nós chegamos onde estamos e podemos crescer ainda mais. Agora, Júlio, bom, ótimo, o Brasil tinha se tornado, perdeu o algodão cubicudo, era o maior importador de algodão, né, para fazer camisa, fazer calça, fazer lençol, fazer tudo, né, que o algodão habita o nosso cotidiano. Voltamos a ser esse grande produtor, esse grande exportador. Agora, ao mesmo tempo, né, vocês tiveram um cuidado nessa nova cotonicultura muito grande com o meio ambiente, não é? Muito grande com o meio ambiente. Eu queria dizer assim, como é que você consegue conciliar, né, o combate, o controle das pragas, das doenças, que são muitas no algodão, e ao mesmo tempo, o que vocês fazem na preservação do solo, da água, da biodiversidade? Como é que funciona isso hoje aí na região oeste da Bahia, que é uma grande produtora de algodão? Olha, Vanessa, infelizmente a informação correta, os dados corretos, não têm chegado até a população e a sociedade. Eu acho que o agricultor brasileiro ele foi assim demonizado ao longo do tempo e nós precisamos mudar isso, né? Para você ter uma ideia, Vanessa, lá pela década de 90, nós estávamos lá no Cerrado, produzindo, gerando emprego, gerando riqueza, desenvolvendo a região. E aí nós começamos a nos sentir assim, vamos dizer, acusados de alguma coisa que nós não entendíamos direito. Começou a se falar muito em meio ambiente, camada de ozônio na época, que depois migrou para aquecimento global. E aí, a pouco, o agricultor brasileiro é o grande culpado de tudo isso, e os outros agricultores no mundo, quando nós fomos lá conhecer a agricultura deles, que fomos buscar tecnologia, quando você pergunta para eles, olha, o que é reserva legal? Você tem a reserva legal? Ele pergunta, como? O que é isso? Né? E quando a gente explica o que é isso, né, aí eles não conseguem entender, porque isso só tem aqui no Brasil. Então, nós vamos lá, por exemplo, na Inglaterra, né, e vemos lá a tal da floresta de Sherwood, que virou, o gaúcho diria, um capão, né, e que o resto é tudo tupinas. Quando nós vamos na França, ver um vale lá que produz muito trigo, e perguntamos se eles, por que eles não protegem o rio, já que eles plantam quase dentro do rio, e ele nos responde que próximo ao rio é a área mais fértil, né? E por isso eles têm que plantar. Quando nós perguntamos para o produtor americano se ele tem reserva legal, ele diz, olha, eu não faria essa idiotice com meu dinheiro, ou seja, comprar uma terra e deixar sem usar. Então, para que as pessoas entendam, o que aconteceu com os agricultores brasileiros foi, você vai construir um apartamento com cozinha, sala e 4 quartos, e tem que deixar 2 quartos fechados, né? Por quê? Para privar. Quem faria isso? Né? Agora, os agricultores fizeram. Né? A Embrapa Territorial fez um levantamento e mostrou que os agricultores preservaram mais de 35% das suas propriedades, 219 milhões de hectares, 26% do território brasileiro, e gastamos mais de 3 trilhões fazendo isso. Né? Mesmo assim, fica essa imagem de que o agricultor brasileiro é o grande culpado. Mas o que nós estamos fazendo? Na verdade, nós estamos mostrando para as pessoas e tentando mostrar lá fora, principalmente na Europa, nos outros países, que os agricultores brasileiros são os agricultores que mais preservam no mundo. Né? E o que nós temos feito aqui? Nós temos nos unidos a associações com o governo do Estado,
com a Secretaria de Meio Ambiente dos municípios, e nós temos feito a preservação dos rios, das APPs. Nós temos mais de 95% das APPs do nosso rio preservadas, e os agricultores aqui no oeste da Bahia preservaram mais de 35% das suas propriedades, né? Então, quer dizer, trabalhos assim, temos trabalho com recuperação de nascente e monitoramento de água, de irrigação. Quer dizer, acho que o agricultor brasileiro ele está, sim, fazendo um excelente trabalho nessa questão de cuidados com o meio ambiente. Então, Júlio, quando a gente olha aí o oeste da Bahia, é uma região... Primeira vez que eu tive aí, muita gente talvez está nos vendo aqui, ouvindo, não era nem nascido. Eu tive aí em 1980, 81, né? Vi a transformação dessa região, mas hoje impressiona quando você passa de avião, de ver que ao longo dos rios, não é? Todo o cerrado nativo, ele está sendo mantido, não é? Como você disse, praticamente 35% das propriedades está dedicado à preservação da vegetação nativa. E vocês fizeram essas áreas preservadas de reserva legal, em geral, né, ao longo da própria APP, né, o que faz aí uma faixa de vegetação nativa muito grande. Então, o agricultor baiano, o cotonicultor, esse algodão que eu estou usando, que as pessoas usam, a gente pode ter certeza, não é, que ele vem de um lugar que preserva mais o cerrado do que até manda a lei. E é o agricultor que paga por tudo isso. Ele mobiliza a terra, cuida. Agora, eu queria que você dissesse assim, talvez alguém poderia dizer, sim, eles fazem isso, mas aí na hora de produzir algodão, lá onde eles produzem algodão, aí eles acabam com tudo, né? Eles dão um banho de pesticida, eles contaminam as pessoas, o meio ambiente. Como é que eu posso saber que o seu algodão é sustentável? Quer dizer, que você realmente caminha com duas pernas, né? Uma, mantendo a área de vegetação nativa, e a outra na área de produção. Como é que você consegue combater as pragas? Como é que você prova, você demonstra lá fora, no exterior, que o nosso algodão é sustentável? Porque lá eles têm certificações, lá fora. Tem certificações, mas vocês também têm aqui no Brasil, do algodão sustentável, né? Como é que vocês evoluíram nesse tema da sustentabilidade na produção, além de preservar áreas? Olha, Vanessa, primeiro, a sustentabilidade é uma necessidade nossa, dos agricultores. Porque você imagina que o solo do Cerrado é um solo muito pobre e que nós, com tecnologia, nós transformamos esse solo, nós fertilizamos esse solo, nós aumentamos o teor de matéria orgânica desse solo, e hoje nós temos orgulho aqui na Bahia de ter a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo, né? E isso graças ao quê? A nossa tecnologia e aos cuidados que nós tivemos ao longo desses mais de 30 anos com o nosso solo. Quanto à parte de defensivos agrícolas, é o seguinte, olha, o Cudo, ele já acabou com o algodão de 4 milhões de hectares no Nordeste brasileiro, e muitas pessoas que hoje vivem nas periferias das grandes cidades do Nordeste são netos ou filhos de agricultores que foram expulsos de suas terras por esse inseto, que apesar de ser um inseto muito pequeno, causa um estrago enorme no algodão. E então nós temos, através da associação, um sistema que é o nosso programa fitossanitário, onde a associação investe mais de 6 milhões por ano, são 16 carros, 16 técnicos, toda semana é visitado todas as propriedades de algodão, feito um relatório, e os produtores controlam essa praga em conjunto. E nós temos que ver os defensivos agrícolas assim, como um remédio, né? Então nós temos lá uma figura chamada o pragueiro, que ele vai lá todo dia, pega uma planta, conta todos os bichinhos e vê o nível de controle. Quando atinge o nível de controle,
nós precisamos usar o remédio da planta, porque senão nós vamos dividir a nossa colheita com as doenças e os insetos. E no caso do bicudo, Evaristo, a divisão seria assim: 100% bicudo, 0% agricultor. Então, nós só usamos mesmo os defensivos quando não tem mais jeito. É o remédio que tem que ser usado, porque as pessoas também não tomam remédio todo dia, mas quando elas estão doentes, elas precisam tomar o remédio. Mesmo porque os defensivos agrícolas são muito caros dentro do processo produtivo. Por outro lado, também, a legislação brasileira de defensivos agrícolas é uma das mais rígidas do mundo, né? E quanto às pessoas que vão lá aplicar esses defensivos, a cultura do algodão, além de exigir uma tecnologia muito apurada, exige pessoas treinadas e preparadas para operarem aquelas máquinas. Para você ter uma ideia, uma colheitadeira de algodão custa $1 milhão e tem que ter uma pessoa preparada para isso. E nós temos na Associação Baiana de Produtores de Algodão, como as outras associações estaduais têm também, um centro de treinamento para essas pessoas. O ano passado, Evaristo, para você ter uma ideia, nós treinamos mais de 15 mil pessoas, onde nós preparamos essas pessoas para o trabalho e para a segurança do trabalho, né? Então, tudo isso vai em encontro à preservação do meio ambiente, preservação das pessoas, e nós temos o selinho do algodão brasileiro responsável, né? Que é um selo que é auditado por uma empresa independente, né? E que o BCI, que é o selo o que é aceito lá no exterior, tem 25 itens que estão inseridos nos nossos 178 itens que nós temos no algodão brasileiro responsável, né? E que cuida da parte social, ambiental e de segurança no trabalho. 178 itens que o produtor tem que cumprir. E olha, os cotonicultores brasileiros estão de parabéns, porque nós temos 80% do algodão brasileiro com o selo algodão brasileiro responsável. Puxa, excelente, né? 80% do algodão brasileiro tem esse selo, não é? Independente, auditado, com essa grande quantidade, não é? De indicadores sobre a sustentabilidade. Mas você falou aí das pessoas, né? E eu me lembro lá nos anos 80, aí na região oeste da Bahia, era uma região de um cerrado muito ralo, muito batido por boi, por pasto, pegava fogo todo ano. Eu via nas imagens de satélite queimadas enormes, tudo isso pegava fogo, né? Isso desapareceu, hoje é muito difícil você ver fogo aí, não é? Porque foi transformado em lavouras de soja, de milho e também de algodão. Mas eu lembro que Luiz Eduardo Magalhães, que acho que nem tinha esse nome ainda ali, era um posto de gasolina aí no meio do mato, né? Hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, quer dizer, é um desenvolvimento social, econômico, que a cotonicultura trouxe. Porque talvez alguma pessoa que está nos assistindo, imagina assim, quando você colhe verdura, você manda lá para um centro, para um Ceasa de processamento. Você colhe a soja e a soja vai, depois ela vai para uma indústria, etc. Mas no algodão, até apareceu aqui no filme, nós temos já um processamento, uma algodoeira nas próprias fazendas, né? Quer dizer, no local de produção já existe uma indústria sofisticada que processa essa fibra e exige muitos empregos, né? Muita gente qualificada na área de mecânica, de mecatrônica, na área também de administração. Eu queria que você pudesse falar um pouco essa coisa específica da cotonicultura, que é uma agroindústria mesmo, né? Um pouco parecida com a cana, de certa forma, né? Mas que traz, não é, melhoria, aumenta o PIB per capita das pessoas. Vocês transformaram a região, não só ela produz, não é, mas ela gerou uma sofisticação
urbana de empregos, de laboratórios, etc. Dá para você explicar um pouco essa outra história aí do algodão? O algodão é uma cultura muito complexa e que, além de tecnologia, precisa pessoas e pessoas treinadas. Agora, isso também gera uma oportunidade muito grande para essas pessoas, já que é uma geração de renda e de emprego para a região. Só aqui na Bahia são mais de 30 mil empregos diretos. E olha, a grande transformação que esse algodão conseguiu fazer ao longo do tempo é o exemplo Luiz Eduardo Magalhães, que há pouco mais de 30 anos era um posto isolado no meio do cerrado e hoje se tornou uma cidade com quase 100 mil habitantes, o terceiro IDH da Bahia. E quando você faz isso, você melhora a vida das pessoas. São Desidério se tornou a cidade que tem o maior PIB agrícola do Brasil, com uma renda per capita de R$ 83 mil por pessoa. Nós temos exemplo aqui em cidades que não tiveram esse desenvolvimento com a agricultura, como a cidade de Barra, aqui próximo, que tem 170 anos e a renda per capita não chega a R$ 9 mil por pessoa. Então, eu acho, Evaristo, isso é a grande transformação que a agricultura, é a grande transformação que o algodão consegue fazer com a região e com a vida das pessoas que aqui vivem. Porque ainda tem muitas pessoas morando em uma casinha feita de barro, de chão batido e com telhado de palha. E o que essas pessoas precisam é de uma oportunidade. E é isso que a agricultura traz para uma região que tem um potencial agrícola enorme e que foi muito favorecida por seu clima e por seus solos planos. Júlio, eu queria agradecer a sua participação, foi ótima. Acho que as pessoas entendem um pouco mais, não é, desse algodão tão importante para a sua região, tão importante para quem vive nas cidades e, inclusive, para a economia do país. Você deu aqui uma aula de produção, de ecologia e de sustentabilidade. Sucesso aí, parabéns a todos. Obrigado, Evaristo. Foi uma boa oportunidade estar com vocês.